Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, somente os 3 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ó Pai soberano, Deus altíssimo, Deus que sustenta todas as coisas, que a tudo governa, te louvamos, ó Pai, por mais um momento em que nos voltamos para ouvir a Tua palavra, que nos traz doces ensinamentos, que nos exorta, que nos leva ao caminho santo. Ó Senhor, te pedimos nesse momento, abre, Senhor, as nossas mentes para entender da Tua palavra, prepara os nossos corações para recebê-la, guardar e praticar a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nos fortaleça a fé, para que possamos resistir a dias terríveis, para que possamos resistir ao pecado, e assim, Senhor, cada vez mais seguir firmes na Tua presença. Ser com cada filho Teu aqui, cada um que ouve dessa mensagem e que busca na Tua palavra o verdadeiro ensino. Não permita, ó Pai, que eu coloque nada que seja da minha vontade, mas que traga somente o ensino prático da Tua palavra. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine você lutando para adquirir algo, anos economizando dinheiro ou um financiamento, adquirir um imóvel, por exemplo, e com todo esforço, trabalhando, ganhando pouco, tendo que sustentar o lar, pagar o imóvel que você adquiriu, e de repente alguém vem e toma tudo que é seu. Você é despejado da sua casa, todos os seus bens são tomados, você perde seu emprego, você não tem mais direito a ter participação no mercado, você não pode mais fazer nada, simplesmente por ser um cristão. Tudo que é seu foi tomado. Isso é até bom. Pior ainda é, além de tudo tomado, ainda ser preso, torturado, isso com o intuito de que você negue a sua fé. O que faria nesse momento? Até onde iria a nossa fé? Em que está firmado a nossa esperança? O autor aos Hebreus, ele estava trazendo justamente essa mensagem para o povo hebreu, por conta de grande perseguição que estava acontecendo. Logo no primeiro capítulo, ele já começa a trazer à mente daqueles ouvintes, daqueles seus leitores, que Cristo é a razão de tudo. Ele é superior a todas as leis, Ele é o resplendor da glória do Pai, Ele é a expressão exata do seu ser, Ele é o sustentador de tudo. E ele começa a descrever no decorrer da carta vários aspectos sobre a pessoa de Cristo. Ele é superior aos anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior que os sacerdotes do Antigo Testamento, ele é o grande sumo sacerdote, ele é o mediador da nova aliança, ele é aquele que ofereceu o mais perfeito sacrifício de uma vez por todas para perdoar os nossos pecados. Então, meus irmãos, esses nossos irmãos que estavam sofrendo perseguição, dura perseguição, eles estavam sofrendo coisas como essa que eu mencionei,
perdiam todos os seus bens, alguns tinham que ficar escondidos, muitos já tinham morrido por conta de tortura, alguns tinham que fugir com a sua família, outros viam seus parentes sendo torturados, tudo isso por conta que eles confessavam a Cristo. E com isso eles estavam tentados a voltar atrás. Por isso o autor de Hebreus fala tudo isso sobre Cristo. Olha, não vale a pena voltar atrás. Voltar atrás é você trocar aquilo que é certo e verdadeiro por aquilo que é falso. Voltar atrás é você buscar apenas o que era sombra e deixando de lado aquilo que é real. É você voltar para aquilo que apenas apontava para Cristo e deixar verdadeiramente o Cristo. Não vale a pena voltar atrás, porque o sofrimento seria muito maior. Do que equivale preservar a sua vida por um pouquinho mais de tempo aqui nessa terra e perder ela por toda a eternidade. Melhor é que sofra ainda um pouco aqui e tenha toda uma eternidade na companhia do nosso Senhor. Então, o autor aos Hebreus, depois de ter feito toda essa sequência, mostrando quem é Cristo, que não vale a pena voltar atrás, ele então chega aqui no capítulo 11, nos dá uma lição do que é fé. Como isso pode nos ajudar? E ele começa a fazer esse contraste com tudo aquilo que foi ensinado, trazendo exortações a esses irmãos. Por exemplo, no capítulo 2, ele vai falar que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por quê? Muitos estavam desanimados, deixando de lado as verdades da palavra de Deus e preferindo voltar atrás. Importa que nos apeguemos. Ele traz essa exortação, porque aquele que uma vez deixa, ele vai passar por grande sofrimento. Pode não ser aqui nessa terra, mas o castigo eterno também virá. Capítulo 3, ele diz o seguinte: por isso, santos irmãos, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Outra exortação, capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Capítulo 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ele traz muitas outras exortações para esses irmãos perseguidos, mas essas aqui já dá para a gente perceber o como esse autor estava tentando trazer à mente daqueles que estavam desejando voltar atrás, desejando abandonar a sua fé. Ele está trazendo na memória: olha, não abandonem, não vale a pena, se esforcem para continuar firmes, pois aquilo que nos foi prometido, nós temos esperança de que também receberemos, de que estaremos com Cristo. Então, vejamos aqui o primeiro versículo, onde ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Acho até um pouco estranho a gente falar isso. Como é que a gente pode ter certeza ou convicção de algo que a gente não vê? Como é que se prova isso? Você tem alguma prova concreta de que isso de fato existe? O que o autor aos Hebreus está trazendo é que por meio da fé nós temos a plena convicção, temos certeza de que ainda que nós não temos algo palpável, isso de fato existe. Ou seja, o conhecimento, aqueles que buscam apenas adquirir o conhecimento, normalmente eles buscam coisas em que sejam comprovadas, coisas que já há evidências, mas aqui não. Como é que a gente pode ter esperança e uma certeza naquilo que vocês nunca viram? A fé, ela tem vários aspectos. Aqui é apenas mais alguns aspectos sobre fé. Por exemplo, algumas vezes é mencionada sobre a fé que Paulo pregava, ou seja, a fé aí ela entra com a característica de sendo a sua confissão, aquilo que ele acredita. Não é necessariamente esse o aspecto que o autor aos Hebreus está trazendo aqui. A fé é certeza? Também está envolvida com certeza. A fé é esperança? Ela também
tem relação com a esperança. Ela não necessariamente é a certeza, não necessariamente é a esperança. É até um tanto difícil explicar o que é fé, mas ela engloba todas essas coisas. Ou seja, por meio de fé, nós temos a plena convicção de que tudo aquilo que foi dito, porque Deus disse, tudo aquilo é verdade. Por meio da fé, nós temos esperança de que aquelas promessas que Cristo fez, de que tudo aquilo que está registrado, de fato vai acontecer. É por meio da fé que nós participamos e somos fortalecidos à medida que tomamos a ceia do Senhor, pois aqui nós declaramos que Ele morreu por nós. Eu tenho convicção disso. São coisas que eu não vi, eu não estava lá, mas eu tenho certeza de que aconteceu. Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é o objeto da nossa fé. Por meio do Espírito Santo, nós somos capacitados a crer que, de fato, tudo isso é verdade. E ao participar da ceia, eu estou afirmando novamente que Ele morreu por mim, ainda que eu não estivesse lá para ver Ele pessoalmente morrendo, mas eu creio que assim foi. Eu estou dizendo que eu tenho esperança na sua vinda, ainda que eu não sei, eu não tenho provas para dizer, Ele de fato vai vir. Como que a gente pode provar isso? Mas por meio da fé, nós apenas cremos que assim acontecerá. Eu sei que ao celebrar a ceia, a minha fé é fortalecida na comunhão por meio de Cristo, pois por meio do seu sacrifício agora eu faço parte desse povo santo, e por meio da Santa Ceia eu declaro também a minha fé, e a minha fé ela é fortalecida. Então, a esses irmãos, como eles poderiam ser fortalecidos? No que é que o autor estava chamando a atenção? Olha, importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, porque aqueles que não estavam se apegando, facilmente estavam se desviando, eles iam esmorecendo, pouco a pouco, com as dificuldades da vida, ia se afastando. Imagina tamanha perseguição que eles passavam, até chegar até a morte. O que a gente passa hoje é nada comparado a isso. E ainda assim tem gente que, olha, eu queria tanto aquele concurso, mas Deus não me abençoou, acho que Deus não me ama, não vou na igreja esses dias, estou desanimado. E falta um domingo, falta outro, já não lê as escrituras, já não ora, não busca comunhão. Por quê? Coisas simples facilmente nos desviaram do caminho. Eu perdi o emprego e agora Deus não me ama mais? Não, meu irmão, provações a gente tem o tempo todo. Nunca foi prometido que teríamos prosperidades aqui nessa terra. Se Deus nos der, graças a Deus. Se não, graças a Deus também, e sejamos perseverantes, pois até isso também vem para nos fortalecer. Então, a certeza, ela não é somente um conhecimento daquilo que vai acontecer, mas ela vem com uma profunda certeza de que tudo o que Deus revela na sua palavra é verdadeiro, é a verdade, porque Deus disse, e assim eu creio que é a verdade. Então esses irmãos estavam sendo fortalecidos, porque está certo de que esperamos pela fé, é também certeza daquilo que ainda não vemos, não temos comprovação, mas estamos certos disso, e a nossa esperança continua fortalecida, porque assim nos foi prometido. O versículo 2, ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí na galeria dos heróis da fé, a partir do versículo 4, a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, Abel, versículo 4, pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tem um aspecto aí que é interessante em Abel e em Enoque. Todos esses dois tiveram um bom testemunho. Eles deram testemunho da fé que tinha. Como? Abel, ele não somente ofertou, mas Deus observa também a vida de Abel. Então, a fé de Abel o levou a fazer o mais perfeito sacrifício do que seu irmão, por conta da fé e a confiança que ele tinha em Deus. A sua vontade era primeiramente para Deus, e ele aqui deu testemunho de ser um homem justo, ao contrário de seu irmão, que Deus veio não somente a oferta, mas também a Abel, mas ele olhou a Caim
a sua vida e também a oferta que ele entregou. Então veja, a fé ela também traz a prática, mas não deve ser simplesmente praticar. A gente leu agora há pouco a história do fariseu e o publicano, aquele que apenas fazia, olha, eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou aqui orando, eu faço, eu não sou como aquele outro. Era apenas prática, mas o seu coração estava distante de Deus. Então Deus olha a oferta, mas Deus também olha a vida do ofertante. A Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Ou seja, por que é que a oferta de Caim não foi aceita? Porque Caim procedia mal. Então, Abel ofereceu um mais perfeito sacrifício, e isso demonstrou a sua fé. Ele deu testemunho de ser justo. Enoque foi transladado, versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado, mas para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, mais um testemunho de um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem justo, que pelo seu testemunho também, e como diz logo no início, pela fé, ele agradou a Deus. Na sequência nós temos então Noé, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, o autor aos Hebreus está instruindo ali aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que estavam desanimando, com o exemplo de homens do passado, homens que deram um bom testemunho e deram demonstração de fé. Mas aí você olha, como que pela fé, Noé demonstrou isso. E o que é que tem a ver Noé com o que o povo estava passando? Não sabemos ao certo o tempo que Noé levou para construir a arca. Alguns estudiosos dizem que foi cerca de 120 anos, porque Deus vai dizer, por conta do pecado que havia, ele vai dizer que o homem já não viveria para sempre, mas seus anos seriam reduzidos a 120. Até então a gente via que eles viviam cerca de 900 anos. Então, alguns autores vão pensar assim, aqui Deus está dizendo que é o período até vir um dilúvio, então eles só vão viver essa quantidade de anos. Outros já vão dizer, não, na verdade era a quantidade de anos que eles viviam e agora passou a ser reduzido, que a gente começa a perceber isso também a partir dos filhos de Noé. Eles começam pouco a pouco diminuir ali os anos de vida que eles tinham. Então, ao certo não sabemos se era de fato de quando Deus falou que viria o dilúvio, até quando de fato veio. Então Noé teria levado todo esse período, ou Noé teria levado menos tempo. Quanto tempo? Não sabemos, mas certeza que foram muitos dias, meses, não sei se levou anos. Com a tecnologia que nós temos hoje, demora para construir um grande navio. Imagine então apenas Noé com seus filhos ali construindo uma arca de aproximadamente 140 metros. A gente tem uma noção, pega essas casinhas aqui, 10 por 20, e você olha, 14 casas direto, seria uma base do comprimento dessa arca. Quanto tempo Noé levou para construir essa arca? E aí você pensa, por que ele estava fazendo isso? Porque Deus disse que viria um dilúvio, e ele apenas creu, teve fé e fez. Quantos e quantos anos ou meses, não sei, ele passou ali construindo, e todos aqueles ali ao redor dizendo, esse homem está louco, isso é um doido, de onde é que vai vir dilúvio, como é que ele vai levar essa arca aqui para qualquer lugar, tirar aqui do meio da terra, esse homem está louco. Talvez Noé tivesse tentado, eita, está todo mundo falando mal de mim, e agora, eu continuo ou eu paro? Não sei, mas certamente muito tempo se passou, e numa época em que a perversidade tomava conta, muitos talvez também tenham apontado o dedo para Noé, mas ele continuou
perseverante e fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Ele manteve a sua fé. Então, aqui está o exemplo para aqueles irmãos perseguidos. Olha, assim como Noé, naquele tempo perverso, como diz Pedro, pregador da justiça, naquela época em que os homens praticavam todo tipo de pecado, em que Deus se entristeceu com a humanidade a ponto de destruir praticamente tudo. Naquela época de grande pecado, Noé continuou perseverante por conta da sua fé. E assim também está aqui na galeria dos heróis da fé. O outro, Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Eu lembro que em 2017, eu fiz 2 viagens a trabalho. Uma para Campina Grande, outra para Salvador. Nunca tinha ido para esses locais. Tinha que ir sozinho. A única coisa que eu tinha, o endereço para onde eu deveria ir, pegava ali o celular, olhava o mapa, ainda assim com medo, locais onde eu ia, diziam, olha, ali é perigoso, tem sempre assalto, você passava agarrado aqui na mochila, olhando para um lado e para o outro, o medo terrível e uma completa insegurança. O que é que eu vou fazer num local totalmente desconhecido? Mas aí você pensa, hoje nós temos tantas estradas feitas, hoje nós temos GPS, a gente consulta o mapa, qualquer coisa que aconteça eu poderia ali no estabelecimento pedir para fazer uma ligação, eu tenho o número da família, ou seja, eu consigo me virar, mas ainda assim batia aquele nervosismo, aquela preocupação, eu estou em um local totalmente desconhecido, e agora, se acontecer alguma coisa? Aí eu lembro de Abraão, não tinha tudo o que a gente tem hoje, não sabia nem para onde ia, apenas Deus disse, pega tudo o que tu tem e vai, eu vou te mostrar, não sei aonde, vou apenas caminhando, uma hora Deus vai me dizer qual é o local, mas eu apenas vou obedecer. Abraão então, ouviu a voz de Deus, creu, teve esperança e seguiu com fé. Abraão, versículo 17, pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Veja, meus irmãos, o que levou a fé de Abraão? Deus não disse que ia ressuscitar. Deus não disse se ele continuaria morto, ou não disse se ele de fato morreria. Deus apenas disse, vai e oferece a teu filho, que tu ama, como um sacrifício, oferece em holocausto. Abraão apenas teve fé, e assim seguiu. Abraão sabia, Deus é poderoso, ele pode até mesmo ressuscitar. Está aqui o autor descrevendo a palavra de Deus, dizendo, Abraão também assim pensou. Deus, ele tem todo o poder, eu vou fazer aquilo que ele mandou. Essa fé, ela está junto também de uma prática. Eu vi há um tempo atrás um vídeo, acho que só para o pessoal ganhar curtida mesmo aí, seguidores, eu vi um rapaz que colocou um vídeo com o seguinte tema, a contradição bíblica que nenhum cristão até hoje explicou. Aí eu vi o tema, me interessou, digo, deixa eu ver esse vídeo. Aí ele mostra 2 exemplos, ele vai falar que é uma contradição bíblica, quando lá em Romanos, no capítulo 4, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Mas quando vai lá para Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras. E esse rapaz então alegava que isso é uma contradição e que nenhum cristão jamais pôde explicar o que é. Na hora que eu olhei o texto, eu digo, negócio fácil. Aí, vamos lá para o texto de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, a partir do versículo 14, ele começa dizendo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então,
pular para o versículo 20, ele continua dizendo: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Esse foi o versículo que o jovem pegou para argumentar, isoladamente, somente ele. E ele continua, versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja, o texto por si só, ele é muito claro. Ele está falando aqui que aquele que diz, olha, eu tenho fé, mas não mostra as obras, é inútil esse tipo de fé. E ele dá o contraste, olha, não foi pelas obras que Abraão colocou em prática a sua fé. Veja, ele apenas creu e a sua fé o levou a fazer aquilo que Deus mandou, ou seja, ele colocou em prática, ele fez obra. Tiago não está dizendo que foi a obra em si que o salvou, mas a sua fé foi consumada pela obra que ele fez. Ou seja, não há contradição bíblica nenhuma. De fato, Abraão foi justificado por meio da sua fé. Agora pensa, Deus diz, Abraão, vai e oferece o teu filho. Não, Senhor, eu sei que tu é todo poderoso, que pode até ressuscitá-lo, mas eu já tenho fé. Pronto, então agora vai lá. Não, Senhor, mas eu já tenho fé, eu não preciso não. Vá, Abraão, que eu estou mandando, não precisa, Senhor. Abraão então está demonstrando fé ou não? Ainda há dúvidas nele, se assim ele fizesse, mas porque ele creu, ele sabia o que tinha que fazer, e ele fez, porque ele demonstrou a fé, e a fé ela foi evidenciada pela sua obra. Ou seja, a nossa fé ela não é apenas falada, a nossa fé ela é demonstrada. Aquele que vive nos caminhos de Deus, aquele que diz ser um cristão, ele vive por meio da fé. É demonstrado na sua vida, nas suas atitudes, onde quer que você vá. Se as suas obras dão mau testemunho de quem você é, então a sua fé está duvidosa. Se em qualquer problema que você tenha, você entra agora em desespero, certo? Está confiando nas promessas de Deus ou não? Está deixando que os bens materiais, ou seja lá o que for, seja prioridade na sua vida, a ponto de que se faltar você entra em desespero, ou você continua firme em Cristo? As nossas ações, elas demonstram se a nossa fé ela é firme ou não. Se é uma fé verdadeira ou se é uma fé apenas de palavra. Abraão creu, foi e fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele demonstrou na prática a fé que ele tinha. Fechando no versículo 26, ainda aí do capítulo, ele diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé ela está acompanhada das obras. As nossas obras são evidências da fé que nós temos. Assim então fez Abraão. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, outro ponto em que não se pode provar, mas por meio da fé nós temos plena convicção de que foi assim que aconteceu. Deus diz para Jó, onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, quem estava lá no início, para ver se foi de fato assim que tudo aconteceu? O primeiro homem, quando abriu seus olhos, já estava tudo formado. No sexto dia, foi o último ali. Estava tudo criado. Como é que ele sabe que foi de fato assim? Simplesmente, ele tem fé, ele crê que Deus fez todas as coisas, porque Deus diz por meio da sua palavra, que assim foi. Essa fé nos leva a acreditar naquilo que nós não vemos, essa fé nos leva a acreditar em tudo aquilo que já passou, naquilo que aconteceu com os heróis da fé, com aqueles que demonstraram a sua fé, embora nós não estivéssemos lá, cremos que tudo isso aconteceu. A fé nos leva a entender que pela palavra de Deus, tudo veio a existir. E ele dá
ele deixa um detalhe bem claro, que vieram a existir das coisas que não aparecem. O visível surgiu a partir daquilo que não é visível. Por meio de ciência, nós podemos chegar à conclusão de que as coisas foram criadas. Como foram criadas? Não sabemos. Mas por meio de processos científicos, assim entendemos e concluímos que aquilo que criou o tempo, ele não pode ser temporal, ele tem que ser atemporal. Do contrário, se o tempo passou a existir a partir de um momento, se quem criou o tempo faz parte do tempo, então o tempo já existia antes. Aquilo que criou a matéria, ele tem que ser imaterial, porque do contrário a matéria já existia, mas por meio de processos científicos entendemos que a partir de um determinado momento a matéria passou a existir. Aquilo que criou esse universo tão grande, tão vasto, toda a energia contida nesse universo é tão grande, entendemos também, chegamos à conclusão de que o que trouxe a existência de algo tão poderoso tem que ser muito mais poderoso do que ele. Ou seja, por meio de processos científicos, chegamos à conclusão de que o universo, sim, ele foi criado. Quem criou ou como criou, nós não sabemos. Mas por meio das Escrituras, a gente vê que essas características batem com o Deus que é revelado aqui. Aquele que está fora do tempo, o tempo não age nele. Aquele que ele é espírito, ele é imaterial. E aquele que é todo-poderoso, é o onipotente. Somente Deus teria poder para trazer todas essas coisas à existência. Isso a gente percebe até mesmo quando Paulo fala, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quantos e quantos homens, durante a história, não pararam para observar as coisas criadas e chegaram a essa conclusão? Alguém fez isso. É tudo muito bem organizado. Quantos, ao observar, não saíram buscando quem é esse Criador, e veio alguém então e falou desse Criador, então juntou tudo. De fato, esse é aquele a quem eu procurava. Aquele que é o autor de todas essas coisas, que eu observava, eu percebia características de inteligência, todos os detalhes, a sabedoria contida em todas as coisas, todo o poder que existe, eu estava buscando quem era o autor dessas coisas. Embora a natureza expresse esses atributos de Deus, não é ela suficiente para nos dizer quem Ele é e nos levar a Cristo. É necessário também buscar nas Santas Escrituras. E aí a gente vê como a Bíblia, ela perfeitamente se encaixa com aquilo que foi descoberto. Existem suposições científicas e existem tudo aquilo que já foi estudado e comprovado. Dentro de tudo aquilo que foi comprovado, em nenhum momento entrou em contradição com a Bíblia. Então veja, ele está falando a esses irmãos, olhem, percebam, vocês estão agora passando por dificuldades, estão com medo, estão querendo voltar atrás, abandonando a Cristo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, ele que é criador de tudo. Vocês estão querendo abandonar por conta do seu medo e voltar atrás. Não façam isso. Tenham fé, busquem firmemente todos os ensinos que aqui foram passados. Continuem firmes, independente da perseguição, independente da aprovação, pois aquele que prometeu, ele também vai cumprir. Meus irmãos, e aqui a gente observa mais uma coisa. A nossa fé, ela pode ser fortalecida, assim também como a nossa fé, ela pode enfraquecer. Uma das coisas que fortalece a nossa fé está pressuposto nesses 3 versículos. Aí, o versículo 1, 2 e 3. As Escrituras Sagradas. Veja, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Onde é que a gente busca essas coisas, essa esperança, essas promessas? Na Bíblia. A convicção de fatos que se não veem. Como é que a gente sabe que eles de fato existem, se nós não podemos ver, não podemos tocá-lo? Porque a Bíblia
nos fala sobre esses fatos, sobre esses seres celestes, sobre tudo o que aconteceu no passado, sobre aquilo que ainda vai acontecer. Ou seja, é nas Escrituras que nós buscamos e a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança continua forte, a nossa convicção que de fato aquilo é verdade. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eu preciso voltar às Escrituras para ver os exemplos de fé desses antigos. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que eu sei que tudo foi formado pela palavra de Deus? Como é que eu sei o que Deus formou em cada dia? Está lá nas Escrituras. Ou seja, a base dessa fé, aquilo que fortalece essa fé, uma dessas coisas é a Escritura Sagrada. Quando a gente vai para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, o primeiro parágrafo ele diz assim: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é sempre operado pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Como é que a nossa fé se fortalece? Comunhão com o nosso Deus, leitura da palavra. Eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso buscar santificação, mas eu preciso saber como eu busco essa santificação. Eu preciso saber como é esse Deus, o que é que Ele exige de mim, como Ele diz que eu devo viver em comunhão com os nossos irmãos. Eu preciso participar aqui dos sacramentos, porque é nesse momento em que aquele que é a base da minha fé, o objeto da nossa fé, em quem depositamos toda a nossa esperança, é aqui em que eu declaro: Ele morreu por mim, eu participo dessa ceia, porque Ele morreu para a purificação da minha vida, Ele morreu para me purificar do meu pecado, Ele morreu para que eu tivesse comunhão com os irmãos e pudesse estar aqui, celebrando mais uma vez a Santa Ceia do Senhor. E eu declaro mais uma vez aqui, que a minha fé continua firme, quando eu digo que fazemos isso todas as vezes, até que Ele venha. Nós declaramos que a nossa esperança em Cristo, na sua vinda, ela continua firme. Ou seja, por meio dos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia, a nossa fé, ela é fortalecida. Veja que as advertências que o autor aos Hebreus traz a esses irmãos, também mostra que a fé deles diminuiu. Por quê? Ele vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de muitos. O desânimo bateu a porta, não, hoje eu não quero ir mais para a igreja. Isso faz com que a fé enfraqueça. Aqueles que talvez tenham se afastado das Escrituras: olha, minha vida está muito corrida, é muito trabalho, é faculdade, eu não tenho tempo nem para ler as Escrituras. Olha as advertências que ele fez antes, para que a gente continue firmes na palavra de Deus, que a gente não abandone essas verdades que aqui foram aprendidas. Ou seja, se a gente abandona isso, pense na fé como um músculo. Quanto mais eu faço exercício, o meu músculo ele vai crescendo. Se eu deixo de praticar exercício, ele começa a atrofiar. Ele não sumiu, mas ele vai atrofiando. Assim também é a nossa fé. O terceiro parágrafo, também do capítulo 14 da Confissão de Fé, ele diz: essa fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Os teólogos de Westminster trouxeram isso também e deram todas as referências básicas para mostrar que o homem também enfraquece a sua fé por conta de ações, por conta de problemas, e eles deixam isso muito claro. Às vezes bate na nossa cabeça: eita, será que eu sou salvo mesmo? Aí vem o medo: eita, e agora? Eu não estou com vontade de ir para a igreja. Meus irmãos, não é porque em algum momento da sua vida você duvidou, que você não é um eleito. Você não é um filho de Deus. Por muitos momentos nós vamos passar por dificuldades em que isso vem à nossa mente.
Mas por quê? Porque a nossa fé está enfraquecida. Percebe que quando vem esse tipo de pensamento, você para e observa, há quanto tempo você está sem orar? Há quanto tempo você está sem meditar na palavra de Deus? Uma vez eu me peguei nessa situação, período de faculdade, levantava às 7 da manhã, corria para um estágio que eu tinha, meio-dia almoçava, corria para o segundo estágio que eu tinha, saía do estágio, ia para a faculdade direto, cerca de 11 horas da noite eu estava voltando para casa para dormir e depois continuar na mesma rotina toda vez. 11 da noite indo dormir, 7 da manhã levantando e nessa correria. Em alguns momentos, eu costumava andar com a Bíblia na mochila, parava ali no momento de lanche, um intervalo entre um trabalho e outro, ia dar uma meditada. Às vezes era tanta correria, atividade para fazer, prova para estudar, eu acabava não lendo a Bíblia. Ali eu preciso estudar para essa matéria. E aí eu percebi que em alguns momentos, realmente, o meu desejo, até de vir para a igreja, começava a diminuir. Aí é quando caía a ficha. Rapaz, qual foi a última vez que eu li a Bíblia? De novo eu estou aqui correndo, preocupado com as coisas da vida, e com isso minha fé foi diminuindo. Aquele ânimo que eu tinha, aquele desejo de estar todos os domingos aqui participando, eu percebi que foi dando uma diminuída. Eu preciso voltar às Escrituras. Eu preciso voltar à comunhão com Deus, pois a minha fé está enfraquecendo por falta de prática. Ou seja, ele deixa muito claro, essa fé ela pode diminuir. E à medida que ela diminui, leva muitos a se afastar. Leva muitos a dar lugar ao medo e às preocupações e acabarem então abandonando a sua crença em Cristo. Com medo de perder a sua vida, eles paravam de ter comunhão. É isso que ele nos adverte aqui. Não deixem de congregar. Mantenham firmes essa esperança. Continuem firmes, guardando as verdades ouvidas. Continuem firmes no Senhor. E isso não vai lhes abalar. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De onde é que vem essa fé? Por meio da palavra. Ou seja, se você quer que alguém creia em Cristo, se você quer que alguém o aceite como seu Senhor e Salvador, é necessário então que você fale da palavra de Deus. Ninguém vem a Cristo se não for por meio da palavra. Ele precisa ouvir, ele precisa entender. O Espírito Santo vai agir na vida dele e aí então vem a sua fé. Mas o requisito que ele nos deu para que isso acontecesse foi que nós falemos da sua palavra. Se não evangelizarmos, não há fé. Ou seja, a fé vem pela palavra de Deus. Se eu não me voltar para as Escrituras, a minha fé, ela começa a diminuir. Se eu não falar das Escrituras, pessoas não serão regeneradas, pessoas não aceitarão a Cristo. Não sei quem são, não sei quantos são, mas Deus me deu essa certeza de que quando eu falo, eu sei que os eleitos de Deus, a seu tempo, o Espírito de Deus vai agir na sua vida, eles terão fé, eles vão crer e eles serão salvos por meio dessa fé. E para fechar, meus irmãos, o que isso nos ensina? Embora o povo aqui estava passando por muitas dificuldades, que até mesmo levava à morte, aqui está uma lição de que, por pior que seja a situação, não vale a pena nós deixarmos Cristo de lado. Não vale a pena voltar atrás. As nossas dificuldades não são tão grandes assim, comparadas com as deles. Existem sim dificuldades grandes. Nós temos, mas não a ponto de até mesmo sermos ameaçados de morte por conta da nossa fé. Vivemos num país laico, que em tese é permitido, mas a gente ainda vê muita intolerância com o cristianismo. Até quando? Estamos preparados para, se vier aí uma perseguição, continuarmos firmes, guardando a esperança na vinda de Cristo, guardando as promessas do Senhor, assim como Ele diz na sua palavra? E aí o autor aos Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, aquele que suportou tamanho sofrimento para nos resgatar, para que tivéssemos comunhão com Deus novamente, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que fôssemos justificados, Ele não levou isso em conta. Ele sofreu tudo o que sofreu, para que tivéssemos novamente acesso a Deus. O que é o nosso sofrimento diante da ira de Deus sendo derramada sobre Cristo por conta do nosso pecado? O que é que a gente passa aqui? O que é esse pequeno momento de sofrimento? Essa nossa vida que é como poeira. Passou aqui há um tempinho, foi. Quem era Moisés? Não sei, talvez uma geração depois alguém lembre de mim. Depois daí, foi. Quem foi esse? Passou. Mas aquele que é eterno, aquele que morreu em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados, conservemos firme a nossa fé, e olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, Cristo, sempre permanecendo nele. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, soberano, ó Deus altíssimo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, essa palavra que o Senhor usou homens que passaram por dificuldades, igrejas que tiveram seus problemas, para que o Senhor desse instrução de como proceder em cada um deles, e assim deixou por escrito, para que hoje, nós que passamos por problemas semelhantes, possamos olhar na Tua palavra, ver aquilo que não devemos fazer, e aquilo que temos que fazer, e assim, Senhor, ter a nossa fé fortalecida, sabendo que todos os problemas aqui não são nada comparado à glória que há de ser revelada em nós. Fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos cada vez mais o nosso desejo de estar em comunhão contigo. Não permita, Senhor, que venhamos a fraquejar, deixar de te buscar em oração, de buscar a instrução da Tua palavra, para que assim o povo possa ser fortalecido e para que possa assim resistir a dias maus, dias de grande perseguição, mas que possamos também, Senhor, colocar isso já em prática, ainda que não passamos por terríveis perseguições, mas que as preocupações do dia a dia não nos venham abalar, e permitir, Senhor, que venhamos a nos distanciar de Ti, nos distanciar da comunhão com os Teus santos, nos distanciar de estar aqui celebrando o culto a Ti, participando dos momentos de oração, dos louvores, participando dos sacramentos. Não permita, ó Pai, que a nossa fé venha a cair dessa forma, para que venhamos a nos afastar. Fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que uns possam sempre estar dando apoio aos outros, levando uma palavra de orientação, levando, Senhor, consolo, advertência, orientação para o Teu povo, para que façamos assim como diz a Tua palavra, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ser com o Teu povo, que está aqui nessa igreja, com o Teu povo, por esse mundo que ouve da Tua palavra nesse dia, que presta um culto a Ti, ó Pai. Essa é a oração que Te fazemos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.